e pedindo auxílio a alguém superior a Deus, o 11, Satanás. Eles creem dessa forma e eles não se importam se você crê ou não. Para eles, o que importa é que eles creem e eles praticam dessa forma. Quem foi o maior satanista de todos os tempos? Seu nome é Aleister Crowley. Ele nasceu no final do século XIX e foi sacerdote das famílias Illuminati. Foi ele quem, por inspiração macabra, desenvolveu o símbolo do pentagrama, o símbolo do homem com cabeça de bode e muitos dos símbolos que até hoje são usados. Ele influenciou a música, o cinema, a arte plástica, literatura, o comportamento, a cultura do século XX. Recebeu uma grande homenagem na capa do disco dos Beatles. Ele, na pirâmide do Egito, ele invocou Satanás e apresentou-se para ele um demônio chamado Horus. Esse demônio, que também se chama Oz, explicou para ele o poder dos portais. Você já deve ter ouvido falar em um filme muito conhecido, O Mágico de Oz. Esse filme, feito por Hollywood, foi uma homenagem de forma subliminar, de forma oculta, a Horus ou Oz e também ao grande satanista, grande para eles, Aleister Crowley. Logo no início do filme, você vê a Dorothy, personagem, indo consultar um mago. E o mago se assenta entre duas velas, que representam as duas torres, o 11. Assim, diz que tem contato com o infinito. Quando no filme fala alcançar o infinito, significa abrir o portal e ter acesso direto a Satanás. Uma alusão a Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não precisou mais de sacerdote, as próprias pessoas poderiam ter acesso ao Senhor Deus. Observe atrás da Dorothy o símbolo satânico. Veja esse outro. O estúdio de cinema é cuidadosamente organizado. Não há nada no estúdio que vá aparecer na tela que não seja para você ver. O contato de Dorothy com a fada. Repare a estrela invertida, símbolo satânico. Nesse momento, o próprio Horus ou Oz se manifesta para Dorothy, olha. Pois bem, vamos parar de falar sobre o Mágico de Oz, porque esse filme é satanismo do começo ao fim. Não só ele, mas todos os filmes de Hollywood, sem exceção. Essa Paixão de Cristo de Mel Gibson tem satanismo do começo ao fim. Está no nosso DVD específico sobre o satanismo no cinema e na TV. Pode comprar, custa baratinho, você vai ver tudo isso. Os filmes de Hollywood, sem exceção, são satânicos. Os desenhos de Walt Disney são todos satânicos. Tudo que vem de Hollywood é satânico. Seja filme evangélico, seja filme de ação, seja filme bíblico. Sempre tem heresia e satanismo no meio. Se você observar o templo maçônico, você verá duas colunas. 11. Uma coluna 1, outra coluna mais 1. 11, o número de Satanás. Segundo os Illuminati, um passo além de Deus. Se você observar as torres gêmeas, verá que também elas têm o número 11 nelas. E tem um símbolo também que é muito conhecido nosso. Olha aí, Pudera, né? O dinheiro que foi emprestado para poder construir Brasília, você sabe que foi do FMI, que pertence aos bancos dos Rockefellers, dos Rothschilds, ou dos Illuminati. Pois bem, os Illuminatis filisteus, no período bíblico, prenderam Sansão e amarraram Sansão nas duas colunas, no número 11. A Bíblia diz que eles estavam ali na presença de Moloque, era no templo de Moloque. Lá está o Sansão, o herói dos poderosos israelitas. Parece que ele veio venerar os deuses que ele desafiou. Me conceda força mais uma vez. E Deus revestiu de força Sansão. Sansão puxou aquelas duas colunas, jogou por terra e matou naquele dia muito mais filisteus do que matara durante toda a sua vida. Naquele momento ali, Sansão sabia, por inspiração, por divina revelação, que
Aquelas duas colunas representavam Satanás, por isso Sansão a jogou por terra. Veja bem, os Illuminatis acreditam que para Satanás adentrar a dimensão humana, ele precisa unir o Stargate, estrela, portão, Star, estrela, Gate, portão, o Stargate. E como uniram o Stargate?